Oi, oi! Bora pra nossa conversa de hoje. Então, bora lá. Ó, eu abri em Daniel. Pra leitura de agora, lá em Daniel, fala assim, ó. Daniel 6. Vou explicar um pouquinho do contexto. O Daniel, ele tinha se recusado a adorar o rei lá, e aí tinha dado uma treta com o rei. E o que o rei fez? Ele tinha feito um decreto de que quem não o adorasse, quem não amasse, ia pra cova. Só que ele ficou com um remorsinho, assim, de ter mandado ele pra Cova dos Leão, porque ele não queria mandar mais Daniel pra cova, sabe? Ele já tava amiguinho do Daniel e não queria que ele fosse pra cova. Só que não tinha como ele voltar atrás, porque como Daniel não obedeceu a lei, o rei mandou ele pra cova. E aí eu abri onde tá assim, ó, minha Bíblia tá marcada. Vocês marcam a Bíblia de vocês também? E o rei disse a Daniel: o seu Deus, quem você adora, vai livrá-lo, antes de lançar ele na cova, tá? Aí eles levaram o Daniel lá pra cova e levaram uma pedra bem grandona pra fechar a cova, com os leões lá dentro. Aí eles levaram, fecharam. E no dia seguinte, o rei ele se levantou depressa, levantou bem cedo, pra ver o que tinha acontecido. E aí ele foi lá e gritou assim: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você sempre adora, ele foi capaz de livrá-lo dos leões? Aí o Daniel, que estava lá dentro da cova, que passou a noite dormindo com os leões, respondeu para o rei: viva o rei para sempre. O meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me incomodaram. Então olha só, além dele ficar na cova com os leões a noite inteira, os leões não ficaram enchendo o saco dele. Os leões dormiram. O anjo, ele cuidou de Daniel dentro da cova, pois fui considerado inocente diante dele, como também nada fiz de errado contra o rei. Então, o que Daniel estava sendo acusado de estar descumprindo a lei, de estar lá desobedecendo as normas do rei, era mentira, tinham armado para ele. E aí ele foi considerado inocente tanto por Deus, né, dentro da cova para os leões, para o anjo ter cuidado dele, tanto com o que ele tinha feito com o rei. E aí o rei ele ficou contente, porque ele já não queria mais que Daniel morresse. E aí quando tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão. Ele saiu inteirinho. Por quê? Porque o anjo do Senhor veio e cuidou dele durante a noite. Vocês já escutaram aquela expressão matar um leão por dia? Daniel ficou na cova com leões e não precisou matar nenhum. Não precisou brigar, não precisou lutar, não precisou fazer nada. Por quê? Porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele estava obedecendo o que Deus havia falado. Mesmo sendo jogado na cova, ele tinha sido fiel e ele foi considerado inocente. Por isso que ele estava sendo salvo. Estava sendo salvo e os anjos estavam cuidando dele lá dentro da cova. E aí, olha só, o rei era chamado de Dário. Ele escreveu para todos os povos, para todas as nações e línguas da terra: cresça a paz de vocês. Estou promulgando o seguinte decreto. Lembra que eu falei que o decreto do rei ele não podia voltar atrás, ele não podia mexer? Então, depois do que aconteceu com Daniel, ele foi lá e fez outro decreto, ele foi lá e fez outra lei, falando assim, ó: por toda parte onde chega o poder da minha autoridade de rei, todos estão obrigados a temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio não conhecerá fim. Ele salva e liberta, realiza sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel da garra dos leões. Daniel teve sucesso no reinado tanto de Dário, tanto do Ciro, que era o rei dos persas depois. Que eu vou abrir a Bíblia e vem a palavra que vi. E aí eu abri a Bíblia e a minha Bíblia estava marcada nessa partezinha aí de Daniel, onde o rei Dário, ele pede assim: ô Daniel, o rei que você adora, ele vai te salvar. Tipo, ele fala isso para Daniel, mas ele não fala com tanta convicção, sabe? Porque ele ainda não tinha crido no Deus de Daniel, ele não tinha ainda visto o sinal, visto o prodígio, visto o milagre acontecer. E aí quando Daniel vai para a cova e é salvo dos leões, ele sai da cova sem nenhum arranhão, aí que vira a chavinha, que cai a ficha do rei,
de que dizer, não, peraí, o rei de Daniel, o Deus de Daniel realmente é um Deus poderoso. É o Deus vivo que salva até da boca dos leões. Porque a Bíblia não fala aqui quantos leões tinha na cova, mas assim, os leões naquela época, eles ficavam sem comer justamente para atacar as pessoas que entravam na cova. Porque as pessoas que eram jogadas lá eram os alimentos daqueles leões. E aí, quando Daniel entrou, os leões jejuaram. Os leões não comeram, não atacaram, não machucaram ele. Ele saiu ileso. Por quê? Porque ele era inocente, tanto perante a Deus, tanto perante ao rei. Como é bom a gente ser servo de um Deus vivo. Viver todo santo dia as misericórdias de Deus. Porque elas se renovam a cada manhã. E Deus, ele faz sempre infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. A palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que jamais chegou no nosso coração o que Deus tem pra gente. Então é por isso que a gente precisa sempre se manter firme, fiel à palavra de Deus. E se preocupar com o que Deus está pensando da gente. Porque Daniel não se importou de ter que ir para a cova. Por quê? Porque ele estava seguindo o que Deus tinha falado para ele. Então não importa se o rei não gosta, se ele está desobedecendo o rei. Ele está seguindo o que Deus falou. E é o que importa. Quando a gente está debaixo de uma palavra, vou fazer o que Deus me mandou e boa sorte para os outros. Por quê? Porque o rei não entendeu, ele não sabia como que era o poder de Deus, do Deus de Daniel, até ele ver. E agora, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, eles estão se intensificando, graças a Deus, em nome de Jesus. Porque vocês sabem que tá chegando a gente já tá indo para outra partezinha aqui, né? A gente já tá indo para a parte final da Bíblia. Então, logo, logo ele volta. E quem é cristão tem que ficar feliz. Quando a gente é cristão e a gente fica feliz com a volta de Cristo, é porque a gente está escutando a voz de Deus e está fazendo o que ele pede. Agora, se você escuta a palavra de Deus, se você se diz cristão, e se você está preocupado com a volta de Cristo, aí acho que está na hora de você dar uma repensada, né? Dar uma freada aí, olha o que você está fazendo, porque a palavra fala assim, ó, venha como está e não permaneça. Então, Cristo faz a mudança na nossa vida. Graças a Deus. Papai manda, a gente obedece. E isso que importa, né? Graças a Deus fazendo ID. Mesmo que pela telinha, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, mesmo que pelo celular, no passado a gente bateu 102 países e esse ano a gente vai bater mais, né, gente? Se vocês que também me ajudem a curtir a live, a compartilhar, a enviar da palavra de Deus. Cheguei pra gente conversar um pouquinho da palavra de Deus antes de encerrar nosso dia, né? Porque a gente precisa começar e terminar nosso dia na melhor presença. Isso aqui eu entrego, viu? Eu entrego tudo nas mãos dele e eu sei que ele faz, como eu falei, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer, amadurecer, evoluir. E é de pouquinho em pouquinho, não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. O próximo passo é sempre mais importante. Então, são degraus que a gente precisa subir, tanto na vida terrena, na vida material, na vida física, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual. Eu sempre peço que eu diminua e ele cresça. Então, que alguma chavinha vire, que eu possa despertar, que eu possa ou semear ou regar a sementinha de Cristo em vocês. Desde quando eu recebi a palavra, porque assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu comecei a buscar a presença de Deus, faz acho que uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3, 4 anos. E aí, eu sempre fui muito intensa, vocês perceberam, né? Que eu sou ligada no 220. E eu falei assim, agora que se eu já era ligada lá, aqui então, filho, que eu tô bebendo da fonte d'água viva, que nunca mais vai me dar sede, né? Então, faz uns 3 anos, de 3 ou 4 anos, não lembro. 2023, acho que foi. 23, que eu confessei, que eu me batizei, que tudo aconteceu nos 220, assim, rapidex.
E aí ele me pescou, sempre digo que ele foi lá no meio do fervo, assim, ó, me pescou e falou, é você, filha, que eu quero. E aí de bebida, música, festa e... Sabe as coisas vazias do mundo que a gente às vezes... que a gente não, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Mas que as pessoas buscam achando que vão preencher um vazio que é só Cristo que preenche. Já busquei muito. E aí nada me preenchia, até ele me achar. Que não é a gente que acha ele, né? É ele que acha a gente. Na verdade, é a gente que acha ele. Porque ele já conhecia a gente desde o ventre da nossa mãe. Desde antes da gente vir pra terra, ele já tinha todos os nossos dias escritos. Desde a fundação do mundo. E aí, pra glória do nosso Senhor, bom Deus, ele me pescou. Me pescou, me buscou de lá e me trouxe pra cá. Quando a gente decide morrer pro mundo e viver pra Cristo, aí que a gente é bem-aventurado, né? Aí que a gente vive de verdade. E aí, assim como Daniel, a gente vai lá na cova e sabe que Deus tá cuidando, Deus manda um anjo pra cuidar da gente. Deus manda anjo pra cuidar da gente. Bem-aventurado é o ser, né? O homem e a mulher que escolhe a Deus. Quando a gente escolhe seguir a Cristo, quando a gente escolhe viver, morrer pro mundo, viver pra Ele, aí sim que a gente vive. Eu digo que, sabe Pedro, quando Pedro tava lá no barco com os outros pescadores, e aí ele falou assim, eles falaram assim, quem que é aquele vulto ali, né? Quem que é que tá ali nas águas? E aí Pedro, que era o esquentadinho, o sanguíneo, falou assim, Senhor, é o Senhor que tá aí? Se for o Senhor, me faça andar sobre as águas. E Cristo falou assim, então vem. E sob uma palavra, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E Pedro, ele era pescador. Sendo pescador, pensa comigo, será que Pedro não sabia nadar? Só que, pega a linha aí comigo. Ele sabia nadar, mas ele estava andando sobre as águas. E aí, quando ele estava andando sobre as águas, ele sentiu o vento e ele ouviu o mar. Então, ele olhou para o lado. Naquilo que ele olhou para o lado, ele tirou os olhos de Cristo, ele viu que o vento estava soprando, que o mar estava revolto e ele ficou com medo. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E aí, o que aconteceu quando ele estava afundando? Cristo foi lá e pegou ele, pescou ele, puxou o bracinho e falou, Pedro, Pedro, homem de pouca fé. E os dois voltaram para o barco. Se Pedro era pescador e sabia nadar, por que cargas d'água ele estava com medo de se afogar? Sabe por quê? Porque depois que a gente aprende a andar sobre as águas, depois que a gente aprende a entrar na cova e o leão não comer, quando a gente está sob uma palavra e é Cristo que está direcionando a gente não quer mais voltar a nadar. Porque a gente sabe o que a gente pode com Ele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então que hoje, você que está vendo esse vídeo, seja renovado pela presença de Cristo, seja renovado pelo Espírito Santo. Receba uma dose de ânimo para seguir essa semana. E acalma teu coração, fica tranquilo, porque todas as coisas a gente pode nele, em Cristo, em quem nos fortalece. E lembrem-se que Ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia lá fala que Deus ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?